Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso querido grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade. Que todos nós, irmãos, que aqui estamos reunidos, aos irmãos que estão nos assistindo, que possam receber as vibrações de amor e de paz através dos ensinamentos do Mestre, através do seu exemplo. E eu convido aos irmãos que neste momento possamos elevar o nosso pensamento para fazermos a prece de início. E assim, fechando os nossos olhos, que possamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, nosso meigo Nazareno, que possamos sentir a vibração do seu amor, do seu olhar, que possamos sentir o nosso Mestre vindo em nossa direção, estendendo as suas mãos, os seus braços e nos acalentando através, Senhor, do seu amor. Que possamos nos sentir revigorados, protegidos, amados, pois assim é que nosso Mestre nos ampara e nos acarinha, Senhor, através do seu amor. E que possamos, Senhor, através dos ensinamentos do Mestre, através, Senhor, dos ensinamentos que aprendemos através da doutrina espírita, nos tornarmos cada dia melhores, nos tornarmos verdadeiros cristãos, dignos, Senhor, de poder ser útil aos nossos irmãos. E para que possamos iniciarmos a palestra de mais este dia, é que eu peço, Senhor, a vossa permissão para iniciarmos com a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, nossa palestra de mais essa noite, com o título Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma passagem que se encontra na Bíblia, no Novo Testamento, que está em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Relata, na época, que Jesus estava em meio a uma multidão junto com seus discípulos. Muitos irmãos foram se juntando e ali estavam ouvindo Jesus. Foi então que apareceu sua mãe e seus irmãos. E eles pediram para que
fosse chamado o nosso mestre porque eles queriam falar com Jesus. Então, um irmão chegou próximo a Jesus e disse que a sua mãe e seus irmãos queriam e pediam a presença do mestre porque queriam falar com Jesus. Mas Jesus olhou para aquela multidão e disse a seguinte frase: todos estes que aqui estão, apontando para os discípulos, estes são minha mãe e são meus irmãos. E aí Jesus, complementando, disse: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, é minha mãe, é minha irmã e é meu irmão. E quando nós ouvimos essa passagem, analisamos, nos vem a reflexão. A primeira coisa que eu pensei: Jesus tinha irmãos? E aí, fazendo uma pesquisa, ele tinha sim, ele tinha irmãos e irmãs, mas por parte de pai, por parte de José, porque José, assim que casou com Maria, ele já tinha uma certa idade, ele era mais velho do que Maria, e ele já tinha sido esposado, ele já tinha tido uma esposa, um outro casamento, e ele tinha filhos desse casamento. Porém, dizem que estes irmãos, por parte de pai, não compreendiam o Mestre Jesus, não o aceitavam, muito pelo contrário, criticavam o Mestre, criticavam Jesus. Então, eis que foi o primeiro aprendizado, né? Que realmente Jesus, por parte de pai, tinha irmãos e irmãs. E aí nos vem, né, o seguinte dilema: será que Jesus, com seu amor, a sua bondade, iria dizer para sua mãe, o que ele tanto amava, com tanto carinho, tanto respeito, né, e mesmo aos seus irmãos, ele iria dizer essas palavras, que todo aquele que fizesse a vontade de meu Pai, és minha mãe, é minha irmã, é meu irmão? Mas aí, analisando, Jesus sempre aproveitava as oportunidades para deixar o aprendizado. E ele viu naquele momento em que estava em meio à multidão um grande aprendizado. O que Jesus quis dizer com esta frase? Ele nos demonstra que para o Pai, para Deus, somos todos seus filhos, independente de raça, de credo, independente de religião, somos todos filhos de Deus. Então, por essa razão, somos todos irmãos. Então, Jesus quis deixar este grande aprendizado. Ele respeitava com muito amor e carinho a todos os irmãos, mas ele quis deixar naquele momento essa grande reflexão. E é uma reflexão que nós fazemos até hoje. E não é a verdade, meus irmãos? Muitas vezes temos nossos familiares que é consanguíneos, que foi gerado por nós como filhos, mas existe aquele elo de amor que nos liga um com os outros.
outros, que é muito mais forte, que nós falamos que são os laços espirituais, que nos liga uns aos outros até mais forte do que dos próprios familiares. Talvez um amigo, talvez um conhecido nos compreenda, nos entenda melhor do que muitas vezes os nossos familiares. Mas, se Deus nos colocou naquela família, é para que nós pudéssemos e possamos aprender. Porque é na família, na sociedade, que começa dentro do núcleo familiar, é que nós temos um grande aprendizado. Porque ali encontra-se espíritos afins e não afins. Veja Jesus, amor e sentimento de abundância à sua mãe, mas sabia que seus irmãos não tinham o mesmo entendimento. Mas mesmo assim, ele o amava e respeitava a cada um de acordo com seus pensamentos. Mas ele quis deixar essa lição. A lição de que somos irmãos. Como irmãos, devemos nos preocupar uns com os outros. Devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, em auxílio, seja através de uma palavra, até mesmo de um olhar, de um abraço. Mesmo que nós passamos álcool gel, mas um abraço, um carinho, que nós possamos passar esses sentimentos aos irmãos tão necessitados, porque acreditem, muitos são, inclusive neste momento em que a terra passa, os irmãos necessitados, que muitas vezes para muitos são invisíveis aos olhos, porque muitas vezes são irmãos que moram nas ruas, são pedintes, e muitas vezes olhamos, mas não vemos. E acabamos deixando de auxiliar, muitas vezes até dizendo para nós mesmos que não devemos ajudar, porque sabe lá o que vai fazer com o auxílio que nós vamos dar a eles. Mas, meus irmãos, se nós colocássemos no lugar destes irmãos, já imaginou se nós estivéssemos nas ruas? Já imaginou se nós estivéssemos morando embaixo de uma ponte? Com os nossos familiares ou sozinhos? Será que nós gostaríamos de receber esta incompreensão, esses desafetos? Porque são irmãos como nós, o coração bate, tem sentimento, talvez não estão lá porque queiram, talvez estejam porque perderam tudo. Então, como diz o nosso mestre, nós não devemos julgar. Quem somos nós para julgar o que é certo e o que é errado? Porque da mesma maneira que julgardes, vós também sereis julgados. Então, se podemos fazer ao nosso irmão, independente o que ele vai fazer com aquela doação, podemos fazer com amor, com dignidade,
que não? Porque nós gostaríamos, se estivéssemos no lugar dele, que alguém pudesse nos trazer um cobertor, um alimento e principalmente um olhar carinhoso. Uma palavra dizendo: como está, meu irmão? Trouxemos aqui um alimento, um agasalho. Que Deus te abençoe. Isso, meus irmãos, é o ensinamento que o Mestre quis nos deixar nesta passagem. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, faz parte da minha família. Então, meus irmãos, é uma passagem, é um texto de muita reflexão para todos nós, principalmente neste momento que nós nos encontramos na Terra. Nós temos como exemplo muitos irmãos que passaram sobre a Terra e entenderam e compreenderam esta passagem do Mestre. Temos nossa irmã Maria de Magdala, que tinha tudo: a beleza, a riqueza, mas era uma irmã, uma meretriz. Tinha a riqueza, tinha joias, tinha casa, tinha as melhores roupas, mas não era feliz. Sentia falta de amor. Mas não amor dos homens, não amor carnal. Ela sentia falta de um amor. E ela encontrou esse amor quando ela encontrou o Mestre Jesus. E quando ela foi procurá-lo. E ali ela entregou o seu coração. Ela ali colocou todas as suas dores, todas as suas aflições. E Jesus, ele disse a ela: sou o amor. O amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema e para a vida eterna. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida para a salvação. Pois, na tua condição de mulher, já pensastes o que seria do mundo sem as mães em seus sacrifícios para com vossos filhos? E ela disse: Mestre, desgraçada de mim, que tenho o ventre seco, Senhor, não posso gerar um filho. Então o Mestre disse: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos seus filhos, os filhos da carne, ou a quem se consagrou pelo amor aos filhos de outras mães? Então disse o Mestre: sejais mães dos enfermos, dos abandonados, dos necessitados, dos esquecidos, pois eles necessitam do verdadeiro amor, o amor que sacia a vossa fome. E então, Maria renunciou toda a sua vida para dedicar em auxílio aos nossos irmãos. Temos também o exemplo de nossa mãe, nossa querida Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus. Ela, vendo seu filho ali no Calvário, chorava em prantos. E aí, então ela sente um abraço em meio àquela multidão. Era João,
abraça a sua mãe. Mestre Jesus, mesmo diante da cruz, ele viu e com toda dificuldade falou: mãe, eis aí teu filho. E olhando para João, disse: João, eis aí tua mãe. E ele entregou este coração, porque sabia que a vossa mãe, que a mãe de Jesus, sua mãe, ela sentiria falta, ela sentiria carência. Então, ele entregou este coração. E com o passar do tempo, vamos ver Maria, numa região chamada Efésio, uma região distante, numa casebre, uma casinha, ao lado do monte, em que ali no alto da montanha ela via o mar da Galileia. E ali naquela pequenina casinha tão simples, tão humilde, ela pensava em Jesus. E sem que ela percebesse e notasse, muitos sabiam que ali estava a mãe do Mestre. E eles vinham pedir a sua bênção. Eram os leprosos, os doentes do corpo e os doentes da alma. E ela recebia cada um deles como se estivesse recebendo Jesus, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. E para que cada um que ali saísse levava a sua bênção e levava as suas palavras de bom ânimo, dizendo para que pudesse enfrentar as dificuldades, porque eis que um dia estariam no reino dos céus junto a Jesus. Olha, que exemplos, meus irmãos. Temos também um exemplo de nossa Madre Teresa de Calcutá, né? Uma irmã que desde pequena já sonhava e almejava ajudar os pobres, desde pequenina. Então, ela seguiu a sua missão, ela se devotou para cuidar dos necessitados. E mesmo, meus irmãos, diante de todas as dificuldades, porque até para fazer o bem, nós passamos pelas provas e pelas provações. E eu queria falar, porque eu achei tão interessante, e às vezes nós não sabemos um pouco da vida de nossa irmã. O seu maior sonho era ir para a Índia, onde faria um trabalho missionário para com os pobres. Em 1931 fez votos de pobreza, de castidade, de obediência, recebendo assim o nome de Teresa. Da Irlanda, nossa irmã Teresa partiu para a Índia, para o colégio das irmãs Loreto. E assim, nossa irmã foi para Calcutá, onde passa a ensinar História e Geografia no colégio da Santa Maria, na congregação de Nossa Senhora Loreto. E mais tarde, ela foi nomeada diretora. Mas eis que naquele lugar em que ela se encontrava, ela recebia alimento, ela recebia frutas, ela recebia mantimentos para que pudesse ali sustentar a ela e as irmãs
que ela lhe dava aula, que ela lhe cuidava. Mas ela olhava aquele muro alto e dizia: o que há por trás deste muro? Foi então que ela resolveu sair. Olha, saiu da sua zona de conforto, onde ela tinha o alimento, ela tinha tudo o que precisava, e foi. E lá ela viu a fome, a pobreza, a indiferença. Foi então que ela se deparou com um irmão pedinte, que veio em sua direção, estendendo as mãos, e disse: tenho fome, tenho sede. E ela, neste momento, sentiu que Deus estava falando com ela, através daquele irmão. E ela sentiu a necessidade de fazer algo por eles. Então, em 1948, ela deixa o colégio e vai em busca dos necessitados. Vai até o lixão, onde ali havia homens, mulheres e crianças que tiravam seu sustento do lixo. E ali, aos poucos, ela foi chamando cada criança para que pudesse ensinar, para que pudesse chegar aos poucos. Ela começou com 5 crianças, e em pouco tempo havia 50, porque eles queriam aprender, mas não tinham oportunidade. E aos poucos, ela foi cuidando daqueles irmãos, cuidando até que ela conseguiu abrir um lar para crianças, chamado Lar Esperança, para cuidar das crianças. E depois um hospital para cuidar dos moribundos, dos enfermos, dos necessitados. E eis que nossa irmã, em 1979, recebe o Prêmio Nobel da Paz. Mas eu vos digo, esse prêmio foi apenas em homenagem, porque o seu maior reconhecimento foi pelo trabalho, foi pelo amor, pela dedicação que ela fez. E quando, uma vez perguntado a ela se ela não tinha medo de cuidar dos doentes, dos moribundos, com medo de se infectar, de ficar doente, e ela calmamente disse: não, porque eu tenho água e sabão, e tenho amor no meu coração. É o suficiente. Então, meus irmãos, que essa passagem de Jesus, quando diz: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, é minha mãe, é minha irmã, é meu irmão. Lembremos que somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos. E assim como nos ensina a doutrina espírita, o que nós levamos quando deixarmos este corpo? Vamos levar os bens materiais? Não. Estes ficarão na terra e perecerá. Mas o que levaremos são as nossas ações, são os nossos sentimentos,
Levaremos aquilo que fizemos, principalmente de bom, aos nossos irmãos. E eu termino com uma frase de nosso irmão Chico, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que diz assim: o Cristo não nos pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. E é com essa frase, meus irmãos, que encerramos a nossa palestra de hoje. Jesus não nos pede muita coisa, Ele só pede que nós possamos amar uns aos outros. Que assim seja, meus irmãos. E eu convido aos irmãos para a prece de encerramento. Que possamos nesse instante abrir o nosso coração a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e que possamos entregar a Deus e a Jesus as nossas dificuldades, daquilo que ainda tememos, que ainda receamos, que possamos entregar as nossas dores, as nossas aflições, que possamos, Senhor, entregar as nossas lágrimas, que possamos, Senhor, entregar as vossas indagações, porque nem tudo entendemos e nem tudo compreendemos, e que possamos sentir que, apesar de todas as dificuldades, Deus, nosso Pai e nosso Mestre Jesus, que sabe o que é melhor para cada um de nós, nos diz: tenhais bom ânimo, meus irmãos, eu venci o mundo e podeis também vencer. Mesmo diante das dificuldades que nos bate a porta, das dificuldades estas financeiras, das dificuldades que temos uns para com os outros, das dificuldades de perdermos de entes queridos, familiares, amigos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, que nos dê, Senhor, a capacidade de entender e compreender as vossas leis, a vossa vontade. E que possamos nessa prece, Senhor, rogar que teu amparo chegue a todo o nosso planeta Terra, a todos nossos irmãos em humanidade, de todos os povos, de todas as nações, de todos os credos, de todas as religiões. Ampara, Senhor, aqueles que passam por momentos tão difíceis e dolorosos, em meio, Senhor, à doença, em meio à fome, em meio, Senhor, à inclusão. Ampara, Senhor, aqueles irmãos que se encontram nas ruas, que se encontram, Senhor, muitas vezes abandonados. Ampara estes corações, que nós possamos ser tocados em nossa alma para poder ajudar aos irmãos necessitados que nos chegam, que nós conseguimos nos deparar no nosso dia a dia.
se não temos o pão para saciar a fome, que nós possamos deixar pelo menos uma palavra de incentivo e de bom ânimo, dizendo: Deus te abençoe, meu irmão. E que estas vibrações cheguem, Senhor, a todos os hospitais, a todos que lá se encontram, doentes, médicos, enfermeiros, que eles recebam as vibrações, as suas vibrações e as nossas vibrações de amor. E pelos enfermos que se encontram em seus lares, pelos seus familiares, Senhor, dai o bom ânimo, Senhor. Dai forças para vencer as dificuldades que estamos passando e que ainda iremos passar. E que tenhamos, meus irmãos, a fé, a esperança e principalmente a coragem. Porque para sermos cristãos é necessário o amor e a coragem. Que possamos, Senhor, enviar essas vibrações a todos os familiares que perderam seus entes queridos. Que eles possam receber o amparo, Senhor. Que eles possam se sentir acalentados pelo teu amor, pelo teu olhar, pela tua esperança. Assim como vos pedimos o vosso amparo por aqueles que estão deixando o corpo físico e retornando à pátria espiritual. Senhor, assim como Jesus muitas vezes dissestes aqui na terra: bom é meu Pai que estás no céu, e que sabes das necessidades, e sabes o porquê de cada coisa que acontece na terra, em nossos lares e em nossa vida. Então, encerramos dizendo: Deus, nosso Pai, que seja feita a vossa vontade em nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos. E assim, meus irmãos, aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo, eu peço que jamais se esqueçam de orar, de rogar, de conversar com Deus e Jesus, de entregar o seu coração, as suas aflições a Ele, porque Ele ouve, Ele acolhe e ampara. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que assim